Sejam bem-vindos a GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou a Marina Apostólico. E o nosso tema de hoje é sobre prevenção do parto pré-termo. Acho que é um tema que muito tem se falado, né, mas na atualidade. Sei Sim. que é um tema que você adora falar, que você tem muito aí para contribuir. E acho que é bem legal, assim, a gente poder falar aí pro pessoal sobre como é que a gente pode intervir, né, para prevenir o parto pré-termo, dentro daquilo que é possível, né, e o impacto que isso tem, né, do ponto de vista de saúde pública. Ah, com certeza. Porque não tem um remédio para prematuridade, né? Se tivesse, né? Uma receitinha. Remédio para prematuridade. Não existe remédio. Então, qual que é o melhor remédio? O melhor remédio é a prevenção, sim. É a gente evitar que esse trabalho de parto prematuro aconteça. E o grande problema é que é super difícil da gente conseguir mexer aí nos hábitos de vida em diversos níveis diferentes de cada pessoa, e a depender da situação onde você tá. Então, o que a gente faz é tentar prevenir que isso aconteça ou tentar, pelo menos, diagnosticar precocemente para melhorar as condições de chegada do bebezinho pré-termo. Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples, assim. A prevenção, né, do parto pré-termo, a gente atuar para evitar que isso aconteça, tem impacto em desfecho? Vai ter algum tipo de impacto, assim, em desfecho? Ela é eficaz, a prevenção que a gente tem até hoje? Vamos lá. Eficaz ela é, a gente consegue ganhar, às vezes não todas as semanas que a gente esperaria, mas a gente consegue melhorar bastante aí o tempo intraútero se a gente diagnostica ou identifica um fator de risco precoce. A gente tem muito médico que acha que prevenção de prematuridade é inibição de trabalho de parto prematuro, né, Jader? É usar autocolítico, é a paciente internada, não. A prevenção de prematuridade começa na primeira consulta de pré-natal. Na verdade, deveria ter começado antes, né? Numa avaliação pré-concepcional e numa gestação talvez planejada. Então, é aí que começa a prevenção. Então, assim, a gente tem diversos níveis de prevenção, né? A gente tem prevenção primordial, primária, secundária e terciária. Médico às vezes acha que só vai estar fazendo alguma coisa, está passando algum remédio, né, Jader? Na verdade, não. Quando a gente está passando algum remédio é porque alguma coisa passou, né? A gente poderia fazer uma prevenção aí primária ou primordial, ou avaliar a situação e tentar tirar alguns fatores de risco, para eu não precisar usar o remédio depois. Essa é a grande verdade. Então, a resposta que eu tenho para te dar é: sim, é efetivo, mas talvez a gente não previna da maneira adequada. Talvez a gente goste de prevenir dando remédio, só que a gente poderia ter olhado para um pouquinho antes do que isso. Mas aí é aquilo que eu sempre falo, é no mundo ideal, né? A gente precisa, talvez, melhorar as condições da saúde pública, falando mais da parte pública, né? De um pré-natal adequado, de um acompanhamento com o médico, de uma terapia multidisciplinar, de uma nutricionista que possa ajudar a orientar, do assistente social que passou na casa e viu que tem alguma coisa que poderia ajudar, ou daquela pessoa que, o agente comunitário que descobriu que ela não tem água adequada ou encanada. É aí que, na verdade, começa a prevenção. Sabe que agora eu me lembrei, você falando, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti uma vez de um professor lá da Itália, famoso na obstetrícia, assim, um fetólogo, que ele finalizou a palestra dele falando que o principal fator de prevenção, se a gente for pensar comportamental, é gestação planejada. Opa! E ele era um slide, assim, só com isso. Sim. E eu achei brilhante aquilo, né? Porque realmente, assim, quando a gestação ela é planejada, a gente consegue ter tempo, né? De a gente aparar esses fatores de risco aí, para que ela realmente tire esses fatores de risco que a gente... Ou minimize o máximo possível, né? Exato, exatamente. Às vezes é difícil você conseguir tirar tudo. Na verdade, quase sempre é muito difícil a gente tirar tudo, né? Mas se a gente minimizar, tá beleza. Pô, se essa paciente, ela tá com a vacinação em dia, tá tomando a vitamina desde o começo, aprendeu que macarrão não tem todos os nutrientes que ela precisa para poder se alimentar. Perdeu peso, se ela tiver fora do peso. Parou de fumar. Sabe? Pô, muita coisa muda.
a gente vai ter uma menor chance de muita encrenca, né? Ou se é uma paciente que tem um mioma, tinha sangramento importante pra caramba, um mioma que invade cavidade uterina, Jader. E a gente conseguiu identificar, e ela falou, Jader, eu quero engravidar. Faz tratamento, se for cirúrgico, faz a cirurgia, porque se ela tem algo que altera a cavidade uterina, a gente já aumenta o nosso risco de nascimento prematuro, pré-termo, né, do jeito que você gosta de falar. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode prevenir e na hora que chega a gestação... Sabe uma coisa, Jader, que você me fez pensar? Eu brinco muito com as minhas pacientes no consultório, eu falo assim, as pessoas querem fazer uma cirurgia plástica. Tem um monte de amigo plástico, não fiquem bravos comigo, amigos plásticos. Ela passa no consultório do plástico, vai fazer uma lipo. Ai, quero fazer uma lipo. Não, pra você fazer a lipo, você precisa emagrecer, começar a fazer atividade física, mudar isso, parar de fumar, nananana. Eu vou. Elas fazem tudo direitinho pra fazer a lipo. Mas a paciente quer engravidar. Atenção, a paciente resolveu que ela quer engravidar. Ela para de tomar pílula. Exatamente. Ela não passa no ginecologista pra poder conversar com o ginecologista antes. Por quê? Porque gravidez é um negócio natural, olha lá. Pum, engravidei, parei a pílula, engravidei, vou marcar minha primeira consulta de pré-natal. A primeira consulta de pré-natal é antes de engravidar, gente. E eu sempre faço essa mesma ideia, porque eu morro de dar risada com um monte de amigo plástico que eu tenho, eu falo. Eu queria que as pacientes tivessem a mesma orientação e organização e planejamento para poder engravidar do que fazer uma lipo. Uma lipo HD é mais importante. Não tô falando que não seja, é super. Depois que nasce, aí depois elas cuidam. Mas, gente, independente da classe social que você esteja, isso é uma coisa cultural e é super errada. Imagina, será que a gente não tem que se planejar para ter um ambiente saudável para aquela embrião que começou como um zigoto, que é uma célula só, formar um ser humano com milhões de células complexas? Essa é a parte mais importante, eu acho, que é o planejamento pré-gestacional. Mai, do ponto de vista terapêutico, assim, se a gente for pensar de medicamento, o que a gente sabe que é utilizado aí no mundo inteiro, né, e que é comprovado que tem benefício do ponto de vista medicamentoso, é a progesterona, né? Então, a gente sabe que a progesterona ela é largamente usada para prevenção, né, de parto prematuro naquelas pacientes, né, que têm aí algum tipo de risco. Quais são essas pacientes que se beneficiariam de usar progesterona aí durante a gestação? Depende muito do protocolo que você for seguir. Existem algumas divergências de literatura, mas basicamente hoje nós temos colocado com muita clareza que qualquer paciente gestante, ou mesmo aquela paciente que tem um fator de risco que a gente identificou aí no início do pré-natal, deve fazer um rastreio, inclusive, do comprimento do seu colo do útero na gestação. Então, o clássico, Jader, é a gente falar aí do comprimento do colo uterino, que no Brasil a gente acaba fazendo muito junto do morfológico do segundo trimestre, entre suas 20 e 24 semanas, mas fora do Brasil eles fazem até um pouquinho antes, como as 18, porque eles costumam fazer o morfológico do segundo até um pouquinho antes, né, fora do Brasil, entre 18 e 24 semanas. Essa paciente, às vezes, ela não tem, nem sabia que isso estava acontecendo. E ela vai fazer um morfológico, vai fazer um exame transvaginal, e ela vai ali ver uma cervice com comprimento menor do que 25 milímetros. Essa paciente tem indicação de fazer a profilaxia com progesterona. Ah, mas só ela? Não, gente, peraí. Uma paciente que tem um histórico de um parto prematuro anterior, ela já tem indicação de iniciar a progesterona natural micronizada, independente do comprimento do colo uterino dela. Então, basicamente, para prevenção de prematuridade, o histórico. Se eu tenho alguma situação ao longo da gravidez que me faz pensar nisso, a gente entra com a terapia. Ou uma paciente que tem o colo uterino curto, abaixo de 25 milímetros. Seriam essas as situações da progesterona natural micronizada, 200 microgramas via vaginal, em geral à noite, que a gente prescreve. Perfeito, muito bom. Acho que isso é uma coisa que é bem importante, assim, são aquelas duas indicações que são bem reconhecidas, né? Uhum. E quais são as vias de administração que a gente tem para a progesterona e também as posologias, né? Como é que a gente tem no cenário atual aí de medicação?
Olha, a gente tem diversas vias de administração de progesterona, mas quando a gente está falando aí em gravidez, em prevenção de trabalho de parto prematuro, a via que realmente mais se destaca e que a gente tem mais trabalhos que realmente suportam é a via vaginal. E a grande maioria das vezes, progesterona natural micronizada mesmo. A gente tem até outras progesteronas via oral, até existem algumas intramusculares, mas não tem a ação tão positiva quando a absorção acontece pelo portal vaginal, que é o melhor dos mundos, tá? Agindo onde eu quero para poder manter aqui a essência da musculatura uterina, porque a progesterona, a ideia dela é manter o útero quiescente, quietinho lá, relaxadinho, para evitar que tenha contrações e que eu tenha modificações no colo uterino. Então, o que a gente tem de evidência e de suporte para poder tratar com medicina baseada em evidências é principalmente a progesterona natural micronizada, 200 microgramas via vaginal à noite, e usamos normalmente até 36 semanas. Perfeito, perfeito. Acho que isso é um ponto super importante, né? Porque o pessoal às vezes fica, poxa, mas depois de 34, né? Será que ainda tem benefício? Porque teoricamente já tem surfactante depois de 34, então já poderia nascer. Não, até 36 semanas, né? Tem benefício de ser usada. Adorei isso né? que você falou, Jader, é que progesterona não é um tocolítico. Isso, exato. Tocolítico é assim, a paciente está em trabalho de parto prematuro, eu vou fazer prevenção terciária, vou excluir que não tenha nenhuma emergência, vou entrar com tocolítico para poder ganhar tempo porque essa criança vai nascer. A progesterona é para evitar, né, que ela entre em trabalho de parto prematuro. Então, é uma manutenção da quiescência da musculatura uterina. A progesterona seria uma prevenção secundária, a gente está falando que tocólise é uma prevenção terciária, porque o negócio já aconteceu e eu vou entrar com o medicamento naquele momento, gente. Inclusive, pessoal, para ficar bem claro, uma paciente que teve um trabalho de parto prematuro inibido com um tocolítico, vai de alta, não entrou em trabalho de parto de novo, você falou, poxa, deu super certo e ainda ficou quietinho, ela vai embora para casa com progesterona para manutenção. Então, a progesterona, ela não é um tocolítico. A progesterona serve para manutenção da quiescência uterina e para prevenção. Então, você não está dando um remédio que vai ter o poder de inibir as contrações quando elas querem vir de maneira efetiva. A gente vai usar a progesterona para poder agir na fibra muscular, para poder ela ficar mais quietinha mesmo. Isso é bem importante, né? Porque a gente vê que às vezes as pessoas confundem, né? Então, lembrar que a progesterona é antes de ter as contrações. Exato. O tocolítico é depois, né? Ou então, depois, se deu certo com o tocolítico, meu filho, volta com a progesterona para manter e até 36 semanas. E essa coisa de 36 semanas, Jader, eu já me questionei muito. O porquê que não 37, então? Porque 36, em teoria, prematuro, né? Aí eu volto a falar, que nem a gente falou no outro videocast de prematuridade agora há pouco, é que fora do Brasil, a gente tá mudando a nomenclatura de algumas coisas. A gente sabe que um bebê de 36 semanas, ele normalmente fica muito bem. Então, quando a gente vai falar aí de termo precoce, a fase de termo precoce da gravidez é entre 36 e 39 semanas. Então, a gente ainda precisa falar uma nomenclatura mundial um pouco mais homogênea, eu acho. A gente mantém até 36 semanas. É igual cerclagem, né? Por que você vai tirar o ponto da cerclagem com 36? Alguns lugares com 37. É aquela boa coisa da obstetrícia. Depende Vamos discutir, de né? quem tá a fim de escrever o protocolo da sua, do seu bom humor do dia. Muito bom. Existe alguma necessidade da gente medir o colo do útero numa paciente que tem história de parto pré-termo? Digamos que eu tenho aquela paciente lá que ela te conta, doutora, eu tive aí minha outra gestação nasceu com 34 semanas, né? Então, ela já tem o grande fator de risco para ter um novo trabalho de parto pré-termo e ela tem indicação de usar progesterona. Nessa paciente vai ter alguma vantagem a gente medir o comprimento do colo do útero por ultrassom? Tem sim. Quanto mais curto o colo, maior a chance da entrada do trabalho de parto prematuro, de entrar em trabalho de parto prematuro nos próximos dias, né? Então, a gente costuma fazer acompanhamento a cada 15 dias desse colo do útero. Ai, mas por quê? Vamos lá, gente. Se eu sei que ela tem risco, que ela tem um colo que tá encurtando, que ela... Bom, é assim, tem cara de uma coisa, tem cheiro de uma coisa, tem gosto de alguma coisa, você vai ficar parado olhando? Não. Nessa paciente, vale a pena a gente
agir. Então, em vez de eu esperar, às vezes ela tá em trabalho de parto prematuro franco, a gente já fica de olho, às vezes a gente pode fazer medidas de melhora para esse bebê intraútero, se eu estiver esperando que nasça nos próximos dias. Eu não preciso esperar ela entrar em trabalho de parto prematuro. Se eu pego um colo abaixo de 5 milímetros, aí às vezes a gente interna essa paciente, faz corticoterapia antinatal, acompanha ela, deixa ela mais em observação. Não precisa ser um repouso absoluto, mas deixa ela mais quietinha. Outra polêmica é o repouso, né, Jader? Repouso absoluto não, gente. Ela pode fazer xixi no banheiro, ela pode tomar banho, pelo amor de Deus, ela só não pode correr uma maratona. Exato. Mas, assim... Até porque se ficar totalmente deitada só o tempo inteiro, ela vai ter um evento tromboembólico. E aí vai piorar ainda mais a situação. É bebê na UTI, mãe também, né, Jader? São os dois na UTI. Exato. Então, assim, é a mesma coisa a gente falar de fibronectina fetal, né? Que no caso, quando a paciente está usando progesterona vaginal, a gente não vai conseguir usar fibronectina, né? Porque vai estar alterado o exame. Mas você fazer o acompanhamento, esse colo está encurtando e a gente tem um bebê super prematuro, às vezes a gente pode orientar ela qual um hospital adequado para ela ir, que tem uma retaguarda de neonatologia melhor, a gente pode se planejar um pouco mais, porque o filme está mostrando pra gente que o desfecho vai ser tal. Polêmicas da vida também tem uma relação com a possibilidade de a gente fazer algo naquele colo, como, por exemplo, colocar um pessário vaginal, como, por exemplo, fazer uma cerclagem. Eu, nesse videocast, não vou me entrar no mérito de detalhar exatamente o que são indicações, porque é super polêmico isso. Acho que é bem individualizado, né? Porque se a paciente não tem uma história clássica de insuficiência isquiocervical, tem alguns serviços que fazem cerclagem quando o colo é muito curto mesmo. Tem outros serviços que utilizam pessário e ainda a gente precisa de um pouco mais de robustez de evidência para falar que isso é uma coisa incrível. Então, o acompanhamento desse colo também faz com que a gente possa mecanicamente agir naquele colo e tentar prever de alguma forma o tempo em que provavelmente aquele bebê vai nascer. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Com certeza. Não, muito bom, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, Má, em relação aos riscos, né? A gente sabe que a progesterona, então, ela acaba sendo usada bastante aí, né? Nos casos, nos cenários em que existe indicação, ela traz benefício. Existe alguma coisa de risco documentado na literatura de uso da progesterona? Assim, teria algum tipo de malefício, né? A paciente usar a progesterona? Existem algumas publicações que não são ainda super claras que fala que em fetos masculinos dá mais risco de pospádia. Vou ser muito sincero para vocês, eu nunca vi uma revisão ou algum exame, alguma publicação com meta-análise perfeita. Inclusive, se alguém aqui souber, manda pra gente que a gente quer super ler, a gente quer aprender com vocês. A gente não consegue abraçar o mundo de evidência científica sempre, né, Jader? Mas a maioria das vezes o que fala é que alguns fetos, a gente tem um aumento relativo na quantidade de hipospádia em fetos do sexo masculino. E que mesmo assim seria um aumento super pequeno, assim, exato, do ponto de vista numérico, né? Então, o benefício, na verdade, que ela traz não justificaria a gente não usar por conta disso, né? Pois né? A gente vai... Daqui a pouco alguém vai falar que dá autismo, daqui a pouco alguém vai falar... Exatamente. Mas não, a progesterona... Mas já teve, né? Já teve? Já teve, há um tempo depois você atrás. me conta. Gente, não, a gente precisa evitar... Eu acho que a prematuridade deve ter mais relação do que a própria progesterona, né? Com certeza. Então, assim, a gente tem que levar em consideração mais isso. Eu acho que o benefício da gente manter o feto dentro da melhor UTI neonatal possível, que é o forninho da mãe, é algo muito importante. Maravilhoso, ótimo. Gente, muito obrigado, então, pela audiência de vocês. Como a Má falou, assim, é sempre bacana que vocês tragam pra gente mais conhecimento, mais informação. A gente aprende muito com vocês também. Então, não esqueçam de estar sempre aí. Esse processo aí de construção de conhecimento, ele é sempre mútuo, né? Sempre tragam aí as visões de vocês, os casos que vocês presenciaram, os estudos que vocês leram, que isso só enriquece aí o nosso meio e quem ganha vai ser sempre aí as nossas pacientes. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.